É importante nós compreendermos a respeito da graça antes da lei, que, como eu falei no domingo passado, a gente é acostumado a entender que houve um tempo da lei e um tempo da graça. E a gente parece só ser treinado a enxergar a graça após Jesus Cristo, por conta da nova aliança que nós temos com o Senhor Jesus. E assim, isso não está errado, mas nós entendemos no domingo passado que a graça faz parte de quem Deus é, do caráter dele, da essência de quem ele é. E se faz parte de Deus e da essência dele, significa dizer que então a graça já existia e já era possível ser percebida mesmo antes da lei. Só que a gente não costuma fazer esse exercício de enxergar. E esse exercício, ele nos ajuda inclusive a enxergar a Bíblia de uma forma mais ampla. Falei sobre isso no domingo passado também. Às vezes a gente vai recortando tanto as histórias, recortando tanto a Bíblia, que a gente cria toda uma doutrina e uma compreensão em um versículo só. Ou às vezes em uma página só, em um capítulo só da Bíblia. Mas quando nós entendemos que a Bíblia ela é a revelação do propósito de Deus como um todo, então nós precisamos de enxergar Deus e o seu propósito do início ao fim da palavra. E para isso a gente precisa então ter um olhar mais amplo do que um olhar mais micro. A macrovisão do que a Bíblia tem a nos ensinar nos ajuda inclusive a exercitar a nossa teologia ou a nossa doutrina bíblica para saber se nós estamos enveredando por algum caminho estranho ou algum caminho contrário às Escrituras, porque a Bíblia não vai entrar em contradição. Então, apesar do exercício que a gente tem que fazer de tradução bíblica, de interpretação bíblica, de pegar 3, 4 idiomas que compuseram as Escrituras e tentar trazer isso para a compreensão contemporânea, apesar deste exercício, a gente crê, como a própria palavra diz, ela foi inspirada pelo Senhor. Então, nós temos um único Deus sendo revelado aqui, o único Senhor, o único Criador dos céus e da terra, e Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nele não há sombra de variação. Então, quando nós vamos mergulhando nas Escrituras, tendo esse fundamento estabelecido, não tem como a gente ficar correndo esse risco de ir para determinados caminhos. Nós precisamos compreender a palavra como uma só. E no domingo passado, a respeito do que era a graça, a gente falou que o ensino correto da graça está associado diretamente à frutificação e que não é possível viver a graça ou experimentar a graça de Deus sem um compromisso bíblico com as Escrituras. Todo tipo de vida levada sem um compromisso com a palavra de Deus não é um estilo de vida associado à graça do Senhor revelada, porque a graça gera frutos na nossa vida. E todo tipo de atitude ou de estilo de vida que não é graça, ela pode ser confundida ou ela pode ser tida como libertinagem, um sinônimo de libertinagem. A gente viu a respeito disso que uma coisa é eu ser livre no Senhor e a outra coisa é eu ter uma licença para fazer o que eu quero e levar uma vida sem compromisso com as Escrituras. Nós falamos sobre o cuidado de nós termos um apoio bíblico que fundamente toda a nossa vida e toda a nossa caminhada. E essa visão do todo, ela é necessária e ela é importante para nós compreendermos a revelação bíblica, que é uma revelação progressiva, ou seja, Deus vai se revelando na história de tempo em tempo. Você vai lendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, você vai percebendo a história evoluindo e o Senhor caminhando e construindo a relação com a sua criação de tempo em tempo. Abre comigo em Efésios, capítulo 1, verso 4. E a gente está falando de um texto do Novo Testamento já, Efésios 1, 4. E olha o que diz o apóstolo Paulo aos Efésios. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E nesse texto a gente observa então o apóstolo Paulo tratando de uma revelação no tempo da graça sobre um propósito da parte de Deus estabelecido antes de todas as coisas. Na eternidade, no coração do Senhor, o Senhor nos criou com um propósito. E isso aqui ele indica para nós que o Senhor, ele não faz as coisas por acaso, ele tinha um objetivo com a sua criação. E nós não podemos nos distanciar a respeito disso, porque se o homem perde essa compreensão do propósito de Deus, ele pode estar levando a vida vagando livremente, sem rumo e sem direção.
Então nós precisamos entender que com a queda, com o pecado, o homem se distanciou desse propósito original de Deus, que era viver uma vida santa e irrepreensível na presença do Senhor. E a gente vê isso revelado quando você vê Deus plantando um jardim, colocando o homem nesse jardim para cuidar e cultivar, e todos os dias, o Senhor passeava no jardim ao lado do homem, conversando com o homem, gerando relacionamento com o homem, ou seja, uma vida vivida plenamente na presença do Senhor, sem nada que impedisse um relacionamento amplo, sincero, profundo. Pedro, citando o Antigo Testamento, faz uma aplicação sobre isso. Abre comigo em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 15, diz o seguinte: porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira, santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro, fazendo referência ao Antigo Testamento, tratando da santidade de Deus e reforçando a importância e a necessidade de nós carregarmos na nossa vida um propósito original daquele que nos chamou para vivermos de forma santa e irrepreensível na sua presença. Sem perder esse propósito, sem perder de vista que o Senhor espera de nós uma vida santa na sua presença, nós precisamos entender que o pecado, ele acometeu do homem uma quebra, uma ruptura no relacionamento com o Senhor. E a Bíblia explicita isso em relação à propagação e ao efeito do pecado alcançando toda a humanidade. Talvez você já tenha se feito aquela pergunta, mas por que eu sou culpado daquilo que Adão fez? Por que eu sou responsabilizado como quem pecou, se quem cometeu o erro foi Adão? E você deve conhecer bem aquele texto de Romanos, onde o apóstolo Paulo fala que se por um homem entrou a iniquidade, também por um homem entrou a justiça, fazendo a relação do primeiro Adão e do segundo Adão. Romanos capítulo 5, você já deve ter conhecido esse texto, já deve ter lido esse texto, mas a gente precisa compreender algo. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele deu um comando à criação e deu um comando explícito para o homem. Ele disse que ele deveria se multiplicar e ele deveria povoar a terra. E isso seria uma forma de ele expandir a criação e replicar a criação e povoar tudo aquilo que o Senhor havia criado. E qual era que identidade o homem carregava naquele momento quando ele recebeu essa missão da parte de Deus? A imagem e a semelhança de Deus. Um Deus santo, que criou o homem para viver em santidade na sua presença, e nesse propósito, então, ele carregava a missão de procriar e de povoar toda a terra. Mas com o pecado, e com o que aconteceu por conta do pecado, essa imagem, essa semelhança, foi abalada, foi afetada por conta da escolha, foi corrompida por conta do pecado. E por causa da queda, por conta dessa informação, o pecado do homem original, então, começa a ser transmitido também à sua geração. Começa a ser transmitido também aos seus filhos, à sua descendência. É por isso que Davi, nos Salmos, vai dizer: em iniquidade fui concebido, em pecado a minha mãe me teve. Por quê? Porque ele compreendia que através dessa herança pecaminosa, essa informação de pecado estava sendo transmitida, então, de geração em geração. Mesmo antes de cometer qualquer ato de desobediência. Mas esse mesmo texto de Romanos que eu citei, falando a respeito do primeiro Adão, Romanos 5,15, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, Romanos 5,15, diz assim: contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo.
Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim, igualmente, um ato só de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único, muitos serão feitos justos. Significa dizer que, se por Adão nós tivemos esse efeito por conta do pecado, em Cristo Jesus nós temos a redenção de todas as coisas. E por conta do seu sacrifício, nós fomos tratados como quem foi justificado. A frase, por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, ela é taxativa. Então nós temos a origem do pecado em Adão, e isso chegou a toda a geração. E sabe o que é interessante? O efeito do pecado, que às vezes a gente não consegue mensurar. Mas em Gênesis capítulo 6, logo período depois, não imediatamente, né? A gente tem que compreender o tempo histórico bíblico, mas Gênesis 6, as escrituras vão dizer o efeito do pecado que começou em Adão, tempo depois, já se espalhando e sendo tão perverso e tão danoso à humanidade. Gênesis 6:5 diz assim: contudo o Senhor observou a perversidade do ser humano, que havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. O pecado aumentando. A presença do pecado entre os homens é evidente nas Escrituras, mas vale ressaltar que existe um contraponto, porque se houve pecado nesse primeiro período da história humana, também houve manifestação da graça divina. Porque se nós entendemos que a graça faz parte de quem Deus é, e Deus já se revelou desde o início, então nós precisamos enxergar a graça de Deus aqui no começo de todas as coisas. Às vezes a gente não enxerga por falta de um exercício do nosso olhar a respeito do que as Escrituras têm a nos ensinar. Um testemunho prático disso, sobre a declaração de que Paulo falou a Timóteo a respeito da graça e como ela se revelou mesmo antes da fundação do mundo. Abre comigo em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. 2 Timóteo, capítulo 1, 9. Paulo falando a Timóteo a respeito dessa graça do Senhor e das obras do Senhor em tempos antes de todas as coisas. Pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Grave isso. Quando foi que a graça foi revelada para nós? Desde os tempos eternos. E que nesses dias se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Paulo falando para Timóteo que a graça do Senhor não era algo experimentado só na nova aliança. A graça do Senhor já existia e já poderia ser contemplada desde antes de todas as coisas, desde a eternidade, desde os tempos eternos, reafirmando que isso faz parte de quem Deus é. E aí você pode perguntar, então, como nós podemos ver a graça do Senhor na atitude de Adão, lá no Éden, com Eva, sobre o que eles experimentaram? Você vai lembrar comigo que logo após eles pecarem, Adão e Eva tentaram dar uma solução ao problema que eles haviam se metido. Eles sabiam que não podiam desobedecer ao Senhor, trilharam o caminho da desobediência e tentaram resolver esse problema. De que forma eles tentaram resolver esse problema? Eles fizeram roupas para esconder a sua nudez. E que material eles usaram para fazer isso? Folhas de figueira. Significa dizer que eles se meteram em enrascada e tentaram resolver o problema se cobrindo com folhas de figueira. O que significava a nudez naquele momento para Adão e Eva? Significava o pecado. Significava a exposição à desobediência. Por isso que eles sentiram vergonha. E eles tentaram resolver esse problema com a folha de figueira. Gênesis 3:7. Mas sabe o que aconteceu? Se você for para Gênesis 3:21, você vai ver que Deus fez algo diferente. Deus interviu sobre aquela situação. Eles escutaram o passo do Senhor pelo jardim, ficaram com medo do Senhor, e aí o Senhor perguntou, então, por que eles tiveram medo? E aquele pecado, então, foi exposto.
Aquela situação deles foi exposta. E o que foi que Deus fez então? Deus realizou o primeiro sacrifício registrado na Bíblia, de um animal. E esse sacrifício foi feito para que desse animal fosse tirado o couro, que se transformou em roupa para cobrir a nudez do homem. Eu sei que a gente está acostumado a ler esse texto de uma maneira literal. E de fato, Deus sacrificou um animal, de fato, Deus pegou a pele daquele animal, e de fato, Deus cobriu a nudez. Mas quando você olha para as Escrituras e percebe que existe um propósito macro do Senhor, a gente começa a olhar para esse texto e enxergar que aquilo que Jesus faria pela humanidade lá na frente já estava tipificado aqui em Gênesis através da atitude do Senhor. Aquele que encobriu uma multidão de pecados por meio do seu sacrifício, aquele que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que cobriu e nos deu novas vestes de louvor, já estava sendo tipificado na atitude do Senhor com Adão e Eva. Ou seja, diante da exposição do pecado, Deus agiu com graça e misericórdia a favor do homem. E Ele cobriu a nudez do homem, como quem está dizendo assim: a minha graça está sendo revelada diante da atitude de vocês. A gente começa a perceber então que o Senhor revelou do seu amor e da sua misericórdia, tendo essa atitude com o homem. Não é possível a gente dizer que o animal sacrificado foi um cordeiro, a Bíblia não diz isso. Se você for assistir alguns programas adventistas, você vai ver o pastor falando que Deus sacrificou um cordeiro e que esse cordeiro foi usado para cobrir o homem e tudo mais, mas nós não temos registro bíblico que evidencie que foi exatamente um cordeiro utilizado. Mas eu posso dizer para você, sendo um cordeiro ou não sendo um cordeiro, nós temos uma tipificação aqui do que Jesus faria futuramente por toda a humanidade, revelada na atitude e na postura do nosso Senhor. Romanos 13:14 diz o seguinte: ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. Ou seja, uma nova veste, uma nova maneira de viver, a atitude do Senhor Deus cobrindo essa multidão de pecados no sacrifício posterior, revelado e tipificado aqui pela atitude do nosso Deus. Então, graça divina sendo revelada na atitude de cobrir a nudez do homem e da mulher. Mas mesmo assim, mesmo diante dessa atitude de graça do Senhor, a gente viu em Gênesis que a maldade e o pecado ia progredindo. Então Deus decide fazer um novo começo. E aí a gente está chegando então na história de Noé, porque nós estamos falando da graça antes da lei. Então nós vamos ir até antes de Moisés. E quando a gente percebe sobre esse novo começo, a iniquidade aumentando e algo precisando ser feito, o Senhor então faz um reset. Ele quer resetar aquilo que aconteceu, zerar a humanidade por conta da crescente escalada do pecado que corrompeu todas as gerações a partir de Adão, mesmo diante de tudo aquilo que o Senhor havia ensinado e revelado. Gênesis 6:5 diz o seguinte: contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinha das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. E antes que você entre em parafuso dizendo como Deus perfeito pode se arrepender, essa aqui é uma força de expressão que traduzida trouxe para nós essa frase: arrependeu-se o Senhor. Mas o que ele estava querendo dizer quando se expressou com essa atitude é que ele havia se ressentido, sentido tristeza por ver aonde a sua criação havia chegado. O Senhor não se arrependeu porque ele fez plano errado. Na verdade, a atitude aqui é: eu estou sentindo a tristeza que me afeta por ver a minha criação do estado em que ela está. É isso que o Senhor está falando. E por que Deus sente isso e se expressa dessa forma? Por conta da sua santidade. Deus não compactua com o pecado. A sua justiça e a sua santidade impedem ele de tolerar o pecado e a injustiça. É disso que está falando. E essa atitude que Deus tem, então, para destruir e resetar tudo aquilo que Ele criou, seria uma forma, então, de dar mais uma vez um passo para
ajustar aquilo que o pecado havia feito. E você pode dizer, mas Deus já não podia ter pulado logo para frente? Deus tem os seus planos, Deus tem os seus caminhos. E não significa que não havia graça em relação à atitude do Senhor. Quando você olha então para a história de Noé, quem ele chamou com essa missão para que algo fosse anunciado, você vai perceber então que através da vida de Noé, ele carregava uma missão. Ele foi o proclamador a respeito da salvação na sua época para aquelas pessoas que estavam ali. E ele virou motivo de chacota, ele virou motivo de escárnio por conta da atitude de que no meio de um deserto, no meio de um lugar que não chove, ele estava construindo um barco enorme para colocar os animais como se ele pudesse ter controle e domínio sobre essas coisas. Então Noé e sua família foi tido como alguém doido, como alguém maluco, que não sabia o que estava fazendo. Paranoia estava passando pela cabeça de Noé a fazer aquilo. Ele começou a ser desrespeitado e virar zombaria das pessoas. Ele passou anos construindo aquilo, mas as pessoas só se deram conta que Noé estava obedecendo de fato algo que vinha da parte do Senhor quando já era tarde demais. Quando não haveria mais chance de arrependimento. Quando não havia mais chance de ser feito algo. 1 Pedro capítulo 3, verso 20, diz o seguinte: os quais na antiguidade foram rebeldes, durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio das águas, que prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é a remoção da impureza do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus, por intermédio da ressurreição de Cristo. Apesar disso tudo, apesar de o Senhor ter renovado e ter feito um novo começo, apesar de a partir da família de Noé ter sido novamente povoada toda a terra, a gente percebe que o Senhor precisou buscar mais uma vez um novo começo, porque o pecado continuou se alastrando. E esse novo começo agora já não em Adão, e esse novo começo já não em Noé, esse novo começo acontece em Abraão. E em Abraão a gente percebe então o Senhor chamando uma família com um propósito. Hebreus capítulo 6, verso 13 diz o seguinte: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, ele jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior para quem jurar. E declarou: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E em Abraão seriam benditas então todas as famílias da terra. E aí você começa a perceber que o propósito de Deus não se tratava então de Adão e Eva, não se tratava então de um povo, de uma nação como a gente vai ver, a nação de Israel. O Senhor já estava revelando desde o começo que Ele gostaria de que a sua graça e a sua misericórdia alcançasse todas as famílias da terra, todos os povos, em todas as gerações, em todos os lugares. Gênesis 12, 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Desde aquele momento, Deus apontava para a verdadeira solução, que seria capaz de abençoar não menos do que todos os povos da terra. E a futura manifestação dos descendentes do patriarca, Cristo Jesus, seria o caminho, seria o meio pelo qual isso aconteceria. Abraão, o pai da fé, também recebeu instruções específicas da parte de Deus, para que a vida dele fosse mantida reta e irrepreensível na presença do Senhor. E quando a gente lê isso, Gênesis 18... abre comigo Gênesis 18, 19. Quando a gente chega nesse texto, onde o Senhor envia uma palavra ao coração de Abraão sobre o estilo de vida que ele deveria viver, você percebe que o propósito de Deus, de que o homem tenha uma vida reta e íntegra, foi sempre, desde o começo, sempre essa foi a vontade de Deus, sempre foi esse o propósito de Deus. E percebe que isso aconteceu mesmo antes da lei, mesmo antes das regras serem estabelecidas. Mesmo antes de uma aliança ter sido feita, o Senhor já revelava o propósito do seu coração sobre um estilo de vida. Gênesis 18, 19 diz o seguinte: porquanto eu o escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Por que esse tipo de exercício é importante para mim e para você, queridos?
Porque a gente foi acostumado a olhar para as Escrituras e ver que o cumprimento de um estilo de vida aconteceu após a aliança. E após a aliança, então, vieram as regras, as normas, as leis, os mandamentos. E depois dessa lei, tudo virou graça por conta da nova aliança em Cristo Jesus. E eu estou dizendo para você que quando a gente começa a observar o que está escrito nas Escrituras antes da lei, a gente começa a perceber que o Senhor já estava revelando progressivamente a sua vontade desde o começo, porque Ele é o mesmo ontem e é o mesmo hoje. E Ele não muda a sua vontade, o seu propósito. Então existe um propósito eterno de Deus para um estilo de vida meu e seu. E esse estilo de vida envolve estar de forma santa e irrepreensível na presença do Senhor. Viver direito. Viver corretamente. E aqui Abraão recebe uma orientação específica. Oriente os seus filhos. E aqui cabe a mim e a você, como mais velhos, como pais, como mães, como responsáveis, sobre o compromisso no nosso coração e na nossa vida, de como nós estamos instruindo a próxima geração. Como nós estamos pensando na vida de uma maneira geracional. Porque é assim que Deus enxerga. Deus enxerga de geração em geração. Porque Ele é o mesmo de geração em geração. Porque Ele foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele foi um Deus de geração em geração. Assim também Ele é o nosso Deus. Assim também Ele pode ser o Deus dos nossos filhos e dos nossos netos, de geração em geração. À medida em que temor, responsabilidade, compromisso com o Senhor é testificado nas nossas vidas. E isso vira testemunho sobre a vida daqueles que nos observam. Depois do começo com Adão, de um novo começo com Noé, então há um recomeço com Abraão. E o resultado disso é a maravilhosa chegada de Jesus Cristo no tempo da graça. Então Abraão experimentou a respeito disso. E o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, já anunciavam. O profeta Isaías, o livro de Isaías é o livro mais messiânico que a gente pode encontrar do Antigo Testamento, apontando para Jesus Cristo, num dos relatos mais profundos a respeito do sacrifício que Jesus passaria anos depois. Abre comigo em Isaías 53, para nós lermos a respeito disso. Isaías 53, 3, diz o seguinte: pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como um homem de dores, experimentou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as próprias dores de enfermidade que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Sabe o que é isso? Revelação da graça de Deus. Revelação da bondade de Deus. Deus se revelando na história. Deus anunciando que enviaria Jesus, mesmo antes da lei, mesmo antes das coisas acontecerem. O sacrifício redentor de Jesus, isso é poderoso. Talvez Abraão não tivesse a revelação da forma como nós temos hoje, mas algo foi falado ao coração dele. E ele sabia que existia algo a ser cumprido. E sabe o que é um tremendo em relação a isso? Ele só precisou crer. Ele sabia quem estava falando com ele. Às vezes a gente recebe algumas orientações, talvez por conta da nossa própria característica meio ocidental, né? As pessoas falam algumas coisas, a experiência com o próprio filho às vezes é assim, né? A gente fala algo e o filho fica olhando como quem estivesse querendo criar consciência e coerência do que a gente está dizendo para poder ter atitude. Como se ele pensasse, não está fazendo sentido para mim para eu fazer isso. Como se ele estivesse processando para fazer sentido, e a partir do momento que faz sentido, ele se sente encorajado em fazer. Aqui a gente percebe uma experiência diferente, tanto em Noé quanto em Abraão. A gente percebe que o fato deles caminharem com o Senhor era algo tão profundo,
que eles não precisaram de explicações maiores da parte de Deus. Eles não precisaram de Deus ficar provando ou explicando. Eles simplesmente creram na palavra do Senhor. E a atitude de crer na palavra do Senhor os levaram a uma posição de obediência. É como se eles estivessem dando o passo de fé sem saber exatamente onde eles estavam pisando, mas eles estavam sendo fiéis à palavra do Senhor. Às vezes eu e você somos colocados exatamente nessa mesma posição. A gente quer ser tão seguro de si, e a gente acaba sendo tão materialista e realista, que se a gente não estiver enxergando, a gente não consegue dar o passo. Mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente só precisa da palavra do Senhor. Os discípulos tinham pescado a noite toda, eles só precisaram da palavra do Senhor. Nós já lançamos a rede, nós já fizemos desse jeito. As nossas experiências, a nossa maturidade, a nossa compreensão, a nossa habilidade sobre a pesca já nos fez garantir que não tem o que fazer aqui. Mas pela tua palavra, nós vamos lançar a rede. E se você pega isso e lembra de Adão, é a mesma coisa. A nossa nudez, a nossa vergonha, algo precisa ser feito. Vamos pegar a folha, que essa folha vai cobrir a gente. Então, pela nossa reação, pela nossa atitude, nós já resolvemos o problema. E aí o Senhor olha para aquela situação e diz assim mesmo: mas eu tenho os meus caminhos. Eu tenho os meus propósitos. Eu tenho um lugar e uma posição para que você experimente, para te levar. Você só precisa crer. Mas crer em quê? Na minha palavra. A gente vive numa época onde a palavra das pessoas não está valendo muita coisa. As pessoas, você para numa blitz e você tenta sinceramente se expressar e o guarda ele já olha para ti duvidando, porque ele sabe que hoje não tem mais o que acreditar na palavra das pessoas. Não vale mais nada. Ainda mais se você disser que é cristão, se disser que é crente. Se disser que é pastor ainda, infelizmente a gente chegou nesse nível, nesse ponto. E isso tem ferido o nosso coração e o nosso caráter de uma tal forma que a gente começa a agir como quem também desconfia e desacredita dos outros. Eu participei de uma conferência em Fortaleza uma vez, só para líderes e pastores. E tinha uma loja vendendo produtos, e você que era de alguma igreja associada ao evento, você tinha condições de comprar com desconto. E aí eu cheguei na loja e falei assim: não, eu quero comprar, e eu vim, como é que eu faço para acessar o desconto? Aí a moça virou para mim: você é de alguma igreja afiliada? Aí eu falei: sou. Aí ela deu desconto. Aí eu falei: mas não tem que provar, não tem que fazer nada? Tem, a sua palavra é a prova. Aonde nós estamos chegando? Hoje, se você agir assim, aí fora, você é tido como doido, você é tido como alguém que vai ter prejuízo, que vai ser levado à perna, que vai ser enganado. E a gente não percebe para onde o pecado está levando a humanidade. E não percebe o quanto isso tem corrompido a nossa vida e a maneira como nós vivemos. Sabe, gente? Quando a gente junta todas essas peças, a gente começa a perceber que como o homem pecou, havia uma necessidade de algo ser resolvido. E o Senhor enviou o Salvador, enviou Jesus. Para isso era necessário uma obediência, mesmo sem antes da lei escrita surgir. E além de haver obediência, era necessário ter uma atitude de fé. E essa atitude de fé, ela gerou no nosso coração, gerou na humanidade essa postura que a gente vê em Noé, vê em Abraão, essa atitude de fé, levando eles a colherem os frutos disso como a bênção da parte do Senhor. Mas o conflito entre obediência e desobediência já era uma realidade. Mas o plano divino sempre foi cumprido. O Senhor nunca se desviou do seu propósito. E é por isso que hoje eu e você podemos estar aqui, escutando da palavra e aprendendo a respeito do propósito do Senhor. Mas como isso se aplica para a nossa vida? Deixa eu dizer para você. Deus, Ele tem propósito. Ele tem propósito para mim, tem propósito para você. E mesmo diante da possibilidade de nós escolhermos errado, há uma postura de misericórdia e compaixão da parte de Deus. Ele nos aponta sempre uma direção que vai nos levar ao arrependimento. E nesse local de arrependimento nós podemos alcançar da sua graça. Nesse ambiente nós somos redimidos e experimentamos um novo começo. E em vez de fazer do nosso jeito, a gente pode caminhar em direção à graça divina. Assim como Noé, nós precisamos de um passo de fé, que pode parecer loucura para as outras pessoas. Nós precisamos crer e obedecer como Abraão, e isso vai ser imputado como justiça.
E eu quero te dizer que hoje o Senhor, Ele te chama para esse ambiente de graça e redenção. Não adianta apenas a gente saber que a graça do Senhor existia antes da lei. Não adianta só a gente enxergar que o Senhor revelou da sua graça e do seu amor, mesmo no jardim do Éden. Eu e você precisamos experimentar dessa graça que começou lá, revelada hoje nas nossas vidas e no nosso coração. Eu não sei como você está, eu não sei do que você precisa abrir mão, mas eu quero te dizer que hoje o Senhor está te chamando para esse ambiente de graça e redenção. Eu não sei do que você precisa renunciar, eu não sei do que você precisa se arrepender, mas eu posso te dizer uma coisa: não fuja da graça de Deus. Não fuja da graça de Deus, não porque Ele vai te punir a respeito disso, é porque a gente não pode perder as oportunidades. Não fugir da graça de Deus é não perder a oportunidade. E eu queria te convidar a se colocar de pé agora. E eu quero orar com você, para que o Espírito Santo te mostre como o Senhor tem se apresentado. E Ele tem apontado um caminho de graça, se revelando sobre a tua vida e o teu coração. Talvez você mesmo já tenha experimentado algo recente que você enxergou como natural ou enxergou como algo corriqueiro do dia, mas que na verdade é a revelação sincera da graça do Senhor alcançando a tua vida e o teu coração. Esse caminho que é revelado ao Senhor da graça para os nossos dias é um caminho que foi aberto pelo próprio Senhor Jesus, e que Ele mesmo, como caminho e verdade e vida, Ele nos dá a oportunidade de novos começos. E eu quero te convidar então a desfrutar desse caminho. Esse caminho de novo começo. Esse caminho onde a gente se encontra nos pés da cruz do Senhor e reconhece quem Ele é para as nossas vidas. Às vezes a gente faz isso quando a gente quer aceitar Jesus. Mas às vezes o que a gente precisa na verdade é apenas reconhecer quem Ele é. E voltar ao início de tudo. Voltar às primeiras obras. Voltar a um estilo de vida que agrada o coração de Deus. Se arrepender de ter trilhado outro caminho, ou de ter saído do caminho. Curva a tua cabeça. Que o Senhor possa ministrar os nossos corações agora. Que você possa apresentar ao Senhor a sua vida. Como eu falei no começo, o Senhor tem um propósito. E o propósito é exatamente que tenhamos uma vida santa e irrepreensível na sua presença. Não uma vida perfeita, sem falhas e erros, mas quando a gente pensar nos nossos erros, nas nossas falhas, nas nossas limitações, lembrar do que a Bíblia diz a respeito da graça. A minha graça te basta. Porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então diga ao fraco, eu sou forte. É isso. Então não se trata de ser perfeito, mas se trata de agir com compromisso, porque graça e compromisso andam juntos. E esse momento é um momento exatamente de oportunidade. É um momento onde a gente pode se apresentar diante do Senhor. Faça sua oração ao Senhor nessa hora.